Me sinto sem direção com tantas informações e opiniões contraditórias. Por um lado, é bom ter alternativas porque hoje existem tantas que dificilmente não vai existir uma ferramenta ou serviço que resolva o seu problema. Por outro lado, é desesperador porque de tantas escolhas você não sabe por onde começar e se começar não sabe para onde ir. Que cada vez mais vão ser criadas ferramentas, cada vez mais você vai ter mais escolhas a se fazer e cada vez mais vão surgir conteúdos querendo empurrar para frente alguma tecnologia. A boa notícia é que o melhor remédio para o problema anterior ter menos efeito é você balancear o quanto que você cria de conceitos na sua cabeça e o quanto deles que você filtra. Eu não consigo me organizar para estudar. Eu não consigo me organizar para estudar ou eu não tenho interesse em estudar programação. E revisitando o que eu passei, eu não sei se simplesmente eu desenvolvi do nada a motivação para estudar programação. Parece que sempre foi o contrário, de eu me meter em alguma enrascada ou querer construir algo e daí disso vira motivação para eu aprender o que precisava aprender para resolver aquilo. Por exemplo, se você me der a missão de agora construir um sistema web completo do zero, a informação não vai estar 100% fresca na minha memória RAM. Primeiro vai vir uma nuvem na minha cabeça escrito sistema web. Mas se eu pensar um pouquinho, dá para dividir isso em um front-end e depois um back-end, correto? Talvez se eu pensar um pouquinho mais, eu vou ter que armazenar coisas de uma forma persistente. Então eu vou precisar também de um banco de dados. Show! Agora no front-end, possivelmente eu vou precisar decidir qual framework JavaScript utilizar. Vai ser React, Angular, Vue, Svelte e também qual framework CSS usar. Tailwind CSS, Bootstrap e, muito importante, definir qual forma o front-end vai se comunicar com o back-end. Vai ser HTTP, WebSockets, eu vou usar o Fetch, Axios, SWR. E lá no back-end, qual framework eu vou utilizar? Express, Adonis ou partir para um Laravel? Indo agora para a camada de persistência, qual banco de dados eu vou utilizar? Postgres, MySQL, MongoDB. E assim como o front-end se comunicando com o back-end, qual client no back-end eu vou utilizar para me comunicar com um desses bancos? Agora, dentro do banco de dados, como que eu vou subir uma instância de desenvolvimento? Vai ser usando Docker? E as migrations para versionar o esquema do banco? Como que eu vou rodar elas? Terceiro motivo de desistência. Sinto que minhas tarefas são muito repetitivas. Falta uma causa maior. Isso é uma total realidade não somente na profissão de programação, mas em qualquer profissão. Talvez ter a habilidade de programar é uma das coisas mais poderosas que existe para quebrar a monotonia de algo repetitivo e transformar isso em algo super automatizado. Então, próximo item. As exigências das vagas de trabalho parecem distantes demais. Assim, rápido e rasteiro. A maior parte total das pessoas que são responsáveis por contratar não são as pessoas que fazem a gestão de projetos técnicos e muito menos são as pessoas que programam e usam as tecnologias de fato. Na verdade, nas melhores empresas de tecnologia, geralmente essas pessoas têm um background técnico, mas a maioria das empresas não são assim. Somando isso à ansiedade de querer resolver todos os problemas numa paulada só, naturalmente faz as vagas terem requisitos irreais até para as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa e se dando bem nesse exato momento. Não tem vagas perto de onde eu vivo. Antes trabalho remoto, o que já existia no passado, mas que hoje meio que virou padrão, então aproveita. Aproveita porque no passado existia trabalho remoto, mas o processo de contratação na maioria das vezes era presencial e agora foi tudo forçado para remoto mesmo. Segundo, mude de cidade. Isso é bem mais agressivo, tem milhões de variáveis, tem bilhões de considerações, mas é uma alternativa sim. Não me sinto preparado para pegar um trabalho. Turma, botando as cartas na mesa, tem gente na nossa área que se demonstra super seguro, tem uma postura tipo, pá, sai daqui, sabe? Eu tô mais pro Coragem, o cão covarde. Ele morre de medo de tudo, mas vai fazendo. Vai morrendo de medo, mas vai fazendo até o final. E talvez esse medo me faz esforçar duplamente. Não consigo acompanhar as atualizações. Isso casa perfeitamente com o que a gente já conversou no primeiro tópico, mas o artigo ele adiciona um negócio que faz sentido, que é, para a maioria das vezes, mas não todas, as atualizações que saem não afetam, ou melhor, não anulam instantaneamente o seu trabalho. Eu travo muito em alguns bugs e perco muito tempo. Não tem coisa pior do que achar que uma implementação vai dar certo porque você está quase no fim dela e aí ali nesse estágio você descobre que para uma única condição não funciona e aí invalida tudo. Daí você passa o dia inteiro que nem um maluco em cima desse negócio e fica tão cansado que começa a testar um arquivo que nem estava salvo, você já está esquecendo de salvar as alterações. Daí o log que você inseriu não aparece e você começa a ter certeza que é o computador que está errado. E aí chega no fim do dia triste em ter que aceitar que você vai ter que dormir sem estar com esse problema esclarecido e resolvido. E o autor que mais vejo é o das pessoas não lendo as mensagens de erro.
principalmente quando aparece um stack trace muito grande na frente delas. E eu acho isso super natural, porque tem erro mesmo que parece um soco no seu nariz e daí fica tudo muito turvo. Então, para não desanimar, é super importante encarar o erro olho no olho e treinar a extração das partes mais importantes que aparecem ali, seja para resolver diretamente o problema, seja para conseguir procurar no Google e encontrar outras pessoas que passaram pela mesma situação. Ao invés de encarar o erro como um julgamento que o programa está fazendo sobre a sua incapacidade de programar do jeito certo, encara como um pedido de ajuda. O programa pedindo a sua ajuda para ele voltar a existir do jeito certo e só você pode salvar ele naquele momento.